A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Neemias, capítulo 5. O título desse capítulo é Os pobres murmuram contra os ricos. No capítulo anterior, nós estudamos a respeito dos inimigos dos judeus, aqueles que faziam de tudo para impedir, retardar, não deixar de forma alguma que a cidade, os muros e os portões de Jerusalém fossem reconstruídos. Mas eram inimigos de outras nações. No capítulo de hoje, nós vamos estudar algo muito triste. São os inimigos dentro da própria casa. São irmãos fazendo outros de escravos. Parece uma situação muito longínqua, algo que foi vivido há mais de 3.000 anos atrás. Mas se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos ver que nos tempos atuais, até o tempo de hoje, muitos países vivem essa situação, inclusive o nosso país também. Santo é o Senhor. Verso 1 diz: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que temos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas nós empenhamos para tomarmos trigo desta forma. Santo é o Senhor. Veja que os judeus estão reclamando que eles estão penhorando as terras, as casas deles, para que eles possam ter dinheiro para comprar o trigo para se alimentar. Os filhos, as filhas estão sendo escravizados, vendidos como escravos, para que eles possam ter o que comer. Eles estão sofrendo absurdamente uma servidão, mas não pela mão de inimigos, mas pelas mãos daqueles que governavam os judeus, sendo eles também judeus. Aqui os judeus, aqueles que são mais pobres, aqueles que são menos favorecidos, estão reclamando a Neemias: olhe por nós, porque nós estamos sofrendo muito com a servidão, com a carga pesada que nós estamos recebendo dos nossos irmãos. No verso 5 diz assim: Agora, pois, a nossa carne é como a carne deles, e os nossos filhos como os filhos deles. E eis que nos sujeitamos os nossos filhos, as nossas filhas, a serem servos. E até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Venderam tudo, trocaram tudo por comida, inclusive as próprias filhas. Que coisa triste. É lamentável saber que isso não é história, não é invenção, mas é uma realidade que aconteceu no passado e que ainda acontece nos dias de hoje. Depois de ouvir toda essa reclamação, com razão, com justiça é uma reclamação, Neemias fica muito irado. E mais do que irado, Neemias fica também muito entristecido. No verso 6 diz assim: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seus irmãos. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a essa gente, segundo as nossas posses. E vós, outra vez vendereis os vossos irmãos, e o vender-se-ia a nós? Então todos se calaram e não acharam o que responder. Glórias ao Senhor. Quando Neemias ele indaga aqueles nobres, aqueles homens ricos, cheios de poder, diz para eles: Nós resgatamos os nossos irmãos, aqueles que foram vendidos a outros povos. E agora vocês estão vendendo eles novamente para si próprios,
Estão se beneficiando, estão subjugando, colocando seus irmãos em servidão? É isso? Naquele momento não houve resposta nenhuma. Neemias estava muito irado com todo aquele povo. Neemias estava enojado com o que estava acontecendo dentro do povo de Israel, no meio dos judeus. No verso 11 ele dá uma ordem dizendo: restituí hoje, vos peço as suas terras e as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então todos responderam: restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como disse. Então Neemias chama os sacerdotes e faz aqueles homens jurarem conforme toda a palavra que eles disseram. O que Neemias exige é: devolvam a todos aquilo que vocês tomaram deles, sejam casas, terras, vinhos, tudo o que vocês tiraram. E aquele dinheiro que eles devem para vocês, vocês vão devolver cada centavo. Então, eles concordam, Neemias chama o sacerdote e faz um acordo com aqueles homens. E não acaba por aí. Neemias ainda tira o cinto que amarrava a túnica dele, sacode aquela cinta e diz: assim o Senhor fará com aquele que não cumprir com o acordo. Assim Deus vai balançar aquele que não restituir ao seu irmão tudo que foi tomado dele. Glórias a Deus, aleluia. E no verso 14, Neemias diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, já fazem 12 anos que ele está em Jerusalém, nem eu nem meus irmãos comemos da comida do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 ciclos de prata todos os dias, ainda também que os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Santo é o Senhor. Então o que ele diz é assim: desde o dia que eu cheguei a essa terra, eu não como a comida do governador, porque a comida que o governador tinha era totalmente diferenciada, era um banquete, e ele comia junto com o povo, vivia junto com o povo. Muito pelo contrário, nós ainda vamos estudar que ele chamava o povo para comer junto com ele, mas não a comida do reinado, do palácio, mas a comida que sustentava, que era o suficiente ali para eles estarem na luta do dia a dia. Porque ele diz: os governadores anteriores oprimiram o povo e aqueles funcionários do governador oprimiam o povo também. Até quem não deveria ter poder também oprimia o povo. Ele continua dizendo no verso 18: e os que se preparavam para cada dia eram um boi, 6 ovelhas escolhidas, também muitas aves se preparavam. E de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo bom, eu pedia, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era muito grande. 150 aqui dias, 150 pessoas, ele abrigava, as pessoas comiam, e aqui todos os dias se matavam boi, ovelhas, galinhas, e servia-se a comida para todas as pessoas, e nunca ele cobrou absolutamente nada, porque ele reconhecia que aquele povo era necessitado e precisava daquela ajuda. No último verso, para acabar com esse capítulo, ele diz assim: lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Glórias a Deus, aleluia. Depois de tudo que acontece, ele simplesmente diz: Senhor, lembra de mim e das coisas boas que eu já fiz por esse povo. Glórias a Deus. Que assim também nós sejamos, irmãos. Que nós tenhamos muitos motivos para dizer a Deus: Senhor, lembra por todas as coisas boas que eu já fiz pelos meus irmãos. Que assim seja, em nome de Jesus. O capítulo de hoje nos traz uma reflexão muito importante. Muitas vezes a opressão acontece diante dos nossos olhos. Talvez a opressão aconteça conosco mesmo. Mas o mais perigoso é quando nós estamos oprimindo os nossos irmãos. Que esse capítulo traga para a gente a indignação
de ver a realidade tal qual ela é e fazer todas as coisas conforme os mandamentos e estatutos do Senhor. Porque o Senhor nos disse: amai ao próximo como a ti mesmo. E quem se ama é incapaz de cometer maldades e sofrimentos. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse estudo bíblico, por mais esse dia de vida e por estarmos nós aqui juntos. Fecha os teus olhos, acalma os teus pensamentos e eleva o clamor que você guarda dentro do seu coração para as mãos do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja eternamente o teu nome. Pai, mais um dia nos achegamos tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, te agradecer por mais um estudo bíblico, te agradecer, Senhor, por ensinamento que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Pai amado, nos perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, e se estivermos, Pai, de alguma forma, andando contra os teus mandamentos, que o Senhor nos endireita as nossas veredas, Senhor. Segura a nossa destra, calça nossos pés e nos coloque, Senhor, no caminho da retidão. Pai amado, vamos te pedir por todos os nossos irmãos nessa terra que clamam pelo teu favor, que clamam pela tua misericórdia. Aqueles, Pai, que estão acamados, os enfermos, as famílias, os desempregados, Senhor. Tantos pais sofrem a opressão desse mundo, mas grande é teu poder, Senhor, de socorrer cada filho seu nessa terra. Pai amado, tudo que nós te pedimos e também que te agradecemos é por honra, graça e mérito do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus, por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais um estudo bíblico. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.